Eu sempre vi muita entidade de Umbanda nas saídas do corpo. Por quê? Nós estamos no Brasil, país multicultural. A Umbanda surgiu no Brasil em 1908. Então a Umbanda ela é uma amálgama da cultura negra, branca e xamânica, né, nativa. E o astral do Brasil está cheio de índio desencarnado, né, e cheio de negros desencarnados também. Então você tem toda, vamos chamar assim, a população extrafísica que precisava de uma manifestação, cara, de um tipo de fenômeno que pudesse trazer eles também ostensivamente, assim como tinham as doutrinas europeias, o espiritismo, a teosofia e outras. Então a Umbanda surgiu no lugar certo, que é o Brasil, nas saídas do corpo. Eu sempre vi muita coisa, porque a minha mente sempre foi muito aberta, né? E eu sempre vi entidades, negros desencarnados, índios, que apareciam para mim, porque eu bem jovem, eu tendo as saídas do corpo, Sandro, eu ia nos lugares tentando me entender, eu bem jovem, ia no centro espírita, ia em grupo de Umbanda, grupo esotérico no Rio, tentando me encontrar. A minha surpresa foi o seguinte, em cada lugar que eu chegava, eu imaginei que nos lugares ditos espirituais eu encontraria resposta para entender as saídas do corpo. Era a década de 70, não tinha muita informação. A minha surpresa, quando eu chegava nos lugares e contava as saídas do corpo que eu tinha espontâneas, ninguém entendia nada, ainda diziam que era perigoso, cara. Naquela época não tinha muita informação. Acontece que nas saídas do corpo, as presenças extrafísicas que eu encontrava eram mentores que operavam no astral da área espírita, mentores dentro da área esotérica e mentores dentro da área da Umbanda, bem variados. E eles estimulavam a saída do corpo e me pediam, conta mais, que é para isso lentamente começar a ser mais aceito dentro do contexto geral. Então, nas diversas saídas, o que acontece? Eu, com 19 anos, eu comecei a participar no Rio de Janeiro de uma sessão de desobsessão na Fraternidade André Luiz, que até então... Mas era espírita, né? Era espírita. Dos 15 aos 19, eu estava tendo as saídas do corpo espontâneas, mas eu não tinha aqui o traquejo mediúnico de nada, era somente as saídas a qual eu estava já estudando e entendendo. Quando eu entrei na área espírita, eu já conheci o ocultismo, a teosofia e várias áreas. Eu entrei apenas para adicionar a parte espírita em tudo que eu sabia. A minha mediunidade abriu. E nas sessões de desobsessão, na Fraternidade André Luiz, era no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, Rua Moreira de Vasconcelos, número 8. Perto do Curtume Carioca, isso aí em 1981, pra você ter uma ideia, 40 e poucos anos atrás, eu tinha na época 21 anos, hoje eu tinha 20, hoje eu tenho 61, então naquela ocasião, eu ia para casa após a sessão, e aí as entidades que eu tinha acoplado pela mediunidade, na saída do corpo eu tinha que conversar e atender de novo, do lado de lá. O que eu descobri? Que a sessão continuava do lado de lá. Na Fraternidade André Luiz, era uma casa tão bacana, com a dona Enedina que coordenava, e ela adorava a parte indígena e negra também. Então ali, embora fosse um centro espírita clássico, ele não operava de acordo com os parâmetros mais clássicos do espiritismo. Ali incorporava preto velho, incorporava índio. Então desde cedo ali eu comecei a ter contato com entidades da Umbanda que também operavam na desobsessão, embora o astral da casa fosse espírita. Nas saídas do corpo eu era levado então por um índio, um preto velho no umbral, o astral inferior para dar passe em entidades carentes do lado de lá. Então eu sempre tive muito contato com o povo da Umbanda lá fora, mas eu nunca fui umbandista, como nunca fui espírita nem nada. Eu sou um espírito, né? Estudo de tudo. E aí o que aconteceu? Passei a fazer palestras quando eu tinha 19 anos, e aí no Rio de Janeiro, eu ia em tudo quanto era lugar. Grupo maçom, grupo espírita, grupo de Umbanda. Quando eu ia na Umbanda, o que eu fazia, cara? Eu era convidado para dar uma palestra, dava a palestra, às vezes sobre chakras, sobre saídas do corpo, e aí o pessoal me convidava para ficar na sessão e eu ficava ali vibrando energia para ajudar nos trabalhos. Aí às vezes acoplava um preto velho numa médium, um Exu, e falava, Misivinho, ainda bem que você está aqui, eu te conheço de lá, do lado de lá. Então, eu sempre tive muito esses contatos, tenho até hoje, principalmente com a parte dos pretos velhos, que eu vou até lançar um livro chamado Na Luz dos Pretos Velhos, contendo as mensagens deles, muita coisa com a parte indígena também, e assim, eu agradeço muito as entidades de Umbanda, já me ajudaram muito, em muitas ocasiões. Por que eu faço questão de falar isso? Tem muita gente, não somente na área da saída do corpo, chakra, que eu conheço, que foi ajudada, não fala em público por causa do preconceito.
Sim. Que infelizmente a gente sabe que ainda tem. Eu não tenho essa trava. Eu agradeço muito as entidades de Umbanda, me ajudaram como hindu, chinês, eu não tenho fronteira, né? E dentro desses sem fronteira, eu fiz muita amizade com a galera da Umbanda que dá muito apoio espiritual para mim e para outros aí no Brasil. E na Umbanda, mais do que na área espírita, eu falo isso por experiência, e do que em outras áreas, rola um fenômeno que na Umbanda não era muito comentado antes, hoje tem muita gente, até publica livro, contando, que é a incorporação fora do corpo. Sim. Porque você tem aqui, por exemplo, o Sandro está aqui, vai vir uma entidade, tem um fenômeno mediúnico, mas entre a entidade e o Sandro, que também é um espírito, tem um corpo. Então você tem entre planos um limite que é a parte física. Aí o Sandro sai do corpo. Aquela entidade que acoplou, ela pode acoplar com ele lá fora, só que não tem mais o corpo físico, é corpo astral com o corpo astral. Dá uma espécie de fusão, cara, de interpenetração, como se fosse 2 em 1. Então aquela incorporação que todo mundo imaginava que era aqui, que o espírito entrou, aqui é um acoplamento. Lá fora, literalmente, encaixa o astral de um com o outro e você se torna a entidade e ela você no momento. Por quê? Vamos imaginar, vou pegar o Rafael, é uma entidade cascuda. Por exemplo, cara casca grossa. E aí, vamos supor, eu sou a Preta Velha, por exemplo. Eu não consigo chegar nele porque eu sou sutil, ele é grosso. Aí o Sandro está fora do corpo, está ligado ao corpo. Então a energia dele é mais densa do que a da Preta Velha e mais próxima da dele. O que eu, Preta Velha, faço? Puxo o Sandro para fora do corpo, coloco o Sandro entre eu e ele, incorporo no Sandro e aí eu chego nele. Uma incorporação mediúnica fora do corpo com uma entidade de Umbanda. Eu vi isto acontecer várias vezes. Poderia também, por exemplo, o Sandro está fora do corpo, tá? Eu, Preta Velha, pegar o corpo astral do Rafuxa e fundir no dele numa comunicação do lado de lá. Então, os médios de Umbanda... Isso no plano astral. No plano astral, durante o sono, nas saídas do corpo, principalmente na noite da sessão, né, quando eles vão para casa dormir, eles são levados para a sessão lado B, cara, a sequência do lado de lá, e aí é mais profunda do que a sessão do lado de cá. Sim. Eu sempre tive a opinião de que a sessão do lado de cá é 10%, cara. 90% é o invisível, que a gente não vê, aí na hora que você sai do corpo, esse invisível se torna visível na tua frente. E aí existe isso, mais na Umbanda, existe também no Espiritismo, mas em menor escala. Eu sei, por transitar nas duas áreas...